Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, e nós vamos ler do versículo 1 até o 12. Vocês podem acompanhar a leitura aí, 1 de Pedro 3, do 1 até o 12. E diz assim: Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam mais. Então, nesse mês de maio, nós celebramos o mês da família. E a família é a instituição mais atacada por Satanás pelo mundo, além da igreja. E muitos já tentaram até redefinir esse conceito de família. Alguns até gostariam que família fosse a união de um ou mais seres. Escutem essa. União de um ou mais seres. Parece até absurdo, né, que eu estou falando. Mas teve gente, ano passado, que casou consigo mesmo. Isso é verdade. Pode procurar na internet que você vai ler essa notícia. Por isso, meus irmãos, nós precisamos sempre nos orientar pela palavra de Deus para nós entendermos o que Deus quer para a nossa família. E hoje nós vamos nos concentrar nessa estrutura familiar básica, marido, esposa. Por que é a estrutura familiar básica? Porque os filhos são bênçãos adicionais. Então, em primeiro lugar, na vida do marido, vem a esposa. Em primeiro lugar, na vida da esposa, vem o marido. Então, os filhos não entram em primeiro lugar, mas vão, assim, para a segunda categoria. É isso que a Bíblia nos ensina, Isso, a pessoa mais importante para a esposa tem que ser o marido. E a pessoa mais importante para o marido tem que ser a esposa. Essa carta de Pedro, ele encoraja os cristãos que estavam sendo perseguidos pelo mundo a firmarem-se no Senhor, porque breve o Senhor vem. E assim também ele fala para nós. Traz esse encorajamento para que todos nós perseveremos submissos à palavra do Senhor, aguardando a sua salvação. Então vamos aí observar esse texto, vamos lendo novamente, e vendo o que ele tem para nós. Primeira parte é sobre as mulheres, olha o versículo 1 e 2.
Acompanhe aí na sua Bíblia, não feche a sua Bíblia. Estou vendo vocês, hein? Diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Quando Pedro diz aqui igualmente, ele está fazendo uma comparação com o texto anterior, onde ele fala do comportamento dos servos, dos escravos, diante do seu senhor. Então ele diz aqui: mulheres, vocês sejam submissas, assim como os escravos também são submissos ao seu senhor. Por que ele fala isso? Irmãs, irmãos, né? Desde a queda, o pecado entrou no mundo. E as mulheres tendem a competir com o marido sob a liderança no lar. Isso desde a queda. O espírito de tomar a decisão sobre as coisas sempre aparece como fruto do pecado. Tanto que Eva é que toma do fruto e come. E assim dá a Adão. E Adão se submete à decisão de Eva e come também, peca. Então, aparece pela Escritura, uma tendência da mulher em tentar usurpar esse lugar do marido na liderança do lar. E aqui ele diz, o apóstolo Pedro, ele fala para que as mulheres sejam submissas. Ser submissa não é ser inferior, é estar sob a liderança do marido. Isso em todos os lugares. Nós temos clubes, né? Tem sempre uma hierarquia, até entre os animais. Até você vê uma matilha ali, né? Vários cachorros ali, sempre tem um cachorro que é o líder e os outros reconhecem um como líder. Sempre é assim. Na família não é diferente. O homem foi chamado para liderar e a mulher foi chamada para suportar o homem em suas decisões, né? Como auxiliadora, em ser auxiliadora do homem, não ser teimosa, mas auxiliadora. Não pode haver uma competição no lar para quem vai assumir a liderança. Então, é nesse sentido. A mulher não pode competir com o homem na liderança da família. Ela precisa deixar o posto para ele. E aqui o apóstolo Pedro diz que a mulher sábia edifica o seu lar, né? E até pelo seu comportamento. Ele trata de um caso específico onde no lar o marido não seja crente. Então, olha só, a mulher ganha o seu marido pelo seu comportamento sem dizer nada. O que ele está dizendo aqui? Né? Então, ele fala do bom procedimento da mulher. E aí, olha outro conselho, ele também nos diz a partir do versículo 3. Não seja o adorno da esposa que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração. Ué, ele está falando para a mulher ser o homem? Não. Falando do homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação nenhuma. Ele diz aqui que a mulher deve ser bela aos olhos de Deus. Então, a preocupação da mulher deve ser principalmente com o seu coração e não com a sua aparência. Ele não condena o uso de adereços, né? Ele condena a preocupação exacerbada, a preocupação exagerada com a aparência. A mulher fala assim, tem que passar o creme, né? O perfume, a loção, a maquiagem, fazer chapinha, isso tudo pode ser feito, né? E até nessa quarentena aí fica uma dica para as mulheres, né? Porque vocês estão em casa que não vão tomar banho nem se arrumar para os seus maridos, né? Então,
Se arrumem sim para os seus maridos, né? Não é só para sair, não, e ir para a igreja. Se arrumem, sejam bem né, arrumadas aí, porque vocês servem assim ao lar, né? Principalmente tem que se arrumar para o marido. Então, não está condenando aqui que a mulher não deva se arrumar. Está dizendo dessa preocupação que o mundo insere na nossa mente de que é apenas com aparência, de que a aparência apenas importa. Não interessa, né? Se você se tem nada na cabeça, você vê às vezes o discurso de uma Miss, né? É lamentável, é lamentável. Né? Em algumas tem até algum conhecimento, mas não tem nada na cabeça. Por quê? Porque é assim que a sociedade valoriza um belo corpo, uma mente vazia. É completamente o contrário que a palavra de Deus nos diz, né? E principalmente essa beleza deve ser vista por Deus, né? Assim como Sara e as outras mulheres da Bíblia, as belas aos olhos de Deus devem deixar serem lideradas pelos seus maridos. Olha só que decisão, que informação que Pedro está nos dando aqui, e está em conexão com toda a Bíblia, com o papel da mulher. E aí ele vai falar para os maridos, olha só, e para você também, marido. Marido, vós igualmente. Começando já com essa palavra, ele diz que o marido tem que ser submisso, não à liderança da mulher, mas submisso ao amor por ela, né? Vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Os maridos devem ser submissos também à vida comum do lar, zelando pela vida das esposas, protegendo-as dos perigos. E quando a gente fala assim de proteger as mulheres, né, o perigo não está apenas fora de casa. Quando a gente fala assim, o marido tem que zelar pela sua esposa, tem que protegê-la. Realmente pensamos, né? Até naquele exemplo que o reverendo Ludigero deu quando esteve aqui na igreja. Ah, não, quando eu sair, né, com a minha esposa, eu vou passar ela na calçada para o lado de dentro da calçada. Isso é muito abrir a porta para a mulher na hora que vai sair, isso aí é muito importante. Mas o perigo não está apenas fora de casa. Um homem aparentemente crente, prestem atenção, um homem aparentemente crente, mas descrente dentro de casa, é um perigo maior do que um ladrão ou um assaltante. Quando nós falamos em proteger a mulher, realmente nós pensamos esses perigos externos, mas o homem que não cuida da sua esposa é também um grande perigo para ela. Quem disse que a mulher é sexo frágil? A Bíblia, né? Mas com isso, ela não está dizendo que a mulher é inferior como ser humano, mas é mais frágil física e emocionalmente. É nesse sentido. Daí, os homens precisam saber lidar com as suas esposas. Há homens que não sabem conversar, tratam a esposa como se fosse um outro homem, como se fosse um colega, fala de qualquer maneira. E isso é terrível. Então, você pode ferir a sua mulher com palavras. Você pode ferir a sua mulher com a sua negligência na sua vida de oração. E assim, consequentemente, vai destruir a vida no seu lar, com seus filhos. Aqui diz, para que não se interrompam as vossas orações. A vida no lar, meus irmãos, tem um objetivo primário, é a glória de Deus. Então, se você casar para satisfazer qualquer outro objetivo que não seja esse, você vai ser frustrado. O principal objetivo do casamento é a glória de Deus, porque tudo passa. E o que fica? O que fica é a vontade de Deus. Casamento bom
eu sempre falo para todo mundo que faz um curso de casamento comigo, né? Casamento bom é casamento a três: homem, mulher e Deus. Se você perde de vista esse ponto, o seu casamento não vai ser bem sucedido, né? Então, comece assim, comece pensando que o objetivo primário do casamento é a glória de Deus. E assim, tudo mais será tranquilo, né? E aí ele fala para todos, né? Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo foste chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem amar a vida e ver dias felizes, refreie. Quem quer amar a vida, né? Refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Ele elenca aqui uma série de virtudes que pertencem ao Senhor Jesus. E todo aquele que serve a Jesus deve possuir também essas virtudes. Primeiro, né? Compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos. Nós devemos lutar para que isso seja assim em casa e na igreja. Uma família forte na oração, como ele disse ali, vai transformar a igreja numa igreja forte. Se nós queremos ver uma igreja forte, nós precisamos ter famílias fortes. E onde se faz com que a família se torne forte? Em casa. Nesse período de pandemia, nós temos tido muitas oportunidades para permanecer nos nossos lares, para cultuarmos ao Senhor, para aprendermos hinos. E isso, irmãos, vai tornar a igreja mais forte. Eu espero, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, assim que nós retornarmos, nós retornemos mais crentes, né? Retornemos mais consagrados, mais desejosos pelo Senhor, pela sua palavra, mais contristados dos pecados, porque esse período que nós estamos vivendo é um período inédito, né? Pelo menos para mim. Eu confessei a alguns irmãos, uma das coisas mais difíceis que eu já fiz foi colocar um aviso lá na porta da igreja, dizendo que nós não teríamos cultos. Que coisa mais difícil. Foi terrível colocar aquele aviso. E por isso nós temos que orar. E é certo que é uma disciplina do Senhor, né? Não apenas para os descrentes, mas para os crentes. Então, todos nós estamos sendo afetados pelo que está acontecendo. E isso é para fazer o nosso coração se encher de temor e de anseio pela vinda de Jesus. Para que não apenas esse mal seja nos tirado, né? Mas também que o maior mal acabe, que é o pecado. O maior inimigo da humanidade, irmãos, não é o coronavírus. Não é. É o pecado. Porque o coronavírus pode ser resolvido futuramente com uma vacina, né? Se Deus quiser. E o pecado? O pecado só é resolvido com Jesus. Só Ele pagou por todos os nossos pecados. E o pecado é a única coisa que nos afasta de Deus. Então, nós estamos aprendendo nesses dias difíceis, né, sobre uma doença. E essa doença está sendo usada por Deus justamente como um mini julgamento. De todos os julgamentos de Deus, o julgamento final vai ser pior. Aqui, Pedro fala alguma coisa sobre isso. Ele diz aqui: então, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo. Então, até com relação aos governantes, aqueles que estão munidos de autoridade, nós temos que orar por eles. Então, não ganhamos nada falando mal dos outros,
maldizendo, colocando posts nas redes sociais, o que nós vamos ganhar com isso? Xingando alguém? Nada. Né? Então, pagar mal por mal? Ah, mas porque fulano, beltrano, não sei quem está fazendo isso. Deus é o vingador. Ele vai punir todos segundo o seu critério, o seu querer, a sua vontade. Então, não cabe a nós descontar, né, achar que nós podemos descontar das nossas redes sociais, maldizendo, falando mal dos outros, nós vamos alcançar alguma coisa. Pelo contrário, o que ele diz aqui? Bem dizendo, pois para isto mesmo fomos chamados. Fomos chamados para uma vida de oração, para sermos bênção e assim, recebermos bênção por herança. Diz aqui. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, olha a orientação de Pedro, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Então, se eu quero ter uma vida tranquila, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar do que eu falo. E nos nossos dias, né, é o que eu falo, é o que eu escrevo, é o que eu posto, é o que eu compartilho, porque tudo isso passa uma mensagem. Suas palavras passam mensagem, os seus escritos passam mensagem, os seus posts passam mensagens, as suas preferências nas redes sociais passam mensagem, os vídeos que você assiste passam mensagem, as músicas que você escuta passam mensagem. Então é isso que ele está dizendo, né? Então aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Tem gente que fala assim, né? Esse é onde está difícil. Eu pago não sei quanto para sair de uma briga, não sei mais quanto para não entrar nela. Quem sabe esse ditado aí? Não esqueci agora. Eu pago, não sei o que lá, para não... Alguém sabe esse ditado aí? Para não entrar numa briga, não sei quanto para não sair. A Irene falou aqui que é dar um boi para não entrar numa briga, mas dar uma boiada para não sair. Isso. É isso aí. Então tem gente que acha que é assim, né? Mas, irmãos, aqui diz o contrário, né? Pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Então, é dever dos cristãos, né? Agora falando do lar, tanto no lar como na igreja, nós buscarmos e lutarmos pela paz. Sim. Por quê? Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, graças a Deus. Né? Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então, o que nós falamos, né? Qual é o problema da humanidade? É o coronavírus? Não é. O problema da humanidade é o pecado. Nós só estamos sofrendo coronavírus por conta do pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É isso que nos dá alegria, né? Porque mesmo que nós tenhamos nossas vidas ceifadas até com o coronavírus, graças a Deus, nós não morreremos eternamente, nós seremos salvos. Então, mulheres, homens, maridos, esposas, vocês têm muitos desafios no seu lar. Mas um dos principais desafios é cada um se colocar no seu papel e lembrar que o relacionamento de marido e mulher está exemplificado, né, na Bíblia como um relacionamento de Cristo para com a sua igreja. Então, a mulher deve se submeter ao marido e o marido deve amar a mulher assim como Cristo se amou e se entregou pela igreja, morrendo por ela. Assim, essa submissão vai ser muito tranquila. Vai ser muito tranquila, mas por submeter ao marido que está disposto a morrer por ela. Ao marido que prefere a glória de Deus ao pecado. Isso é muito fácil. É difícil quando isso não acontece, né? Por isso que há um círculo energético aí no casamento. O homem cumpre o seu papel
amando a sua esposa como Cristo amou a igreja, pela graça e misericórdia de Deus. E a esposa, assim como a igreja, se submete ao marido. E assim esse casamento dura e perdura, mesmo que a saúde termine. Um dos exemplos que eu sempre gosto de lembrar é de um rapaz que estava prestes a se casar e aí resolveu participar de uma corrida de carro, né, um racha, e com isso ele sofreu um acidente e ficou paraplégico. E aí estava no mês do casamento, ele falou para a noiva: olha, se você quiser cancelar o casamento por mim, eu mereço, porque fui eu que fiz isso, você vai ter uma pessoa inválida aí pelo resto da vida. E a resposta dela foi graciosa, foi surpreendente. Ela falou assim: não, eu já tinha me comprometido a casar com você, eu vou casar com você. Estão casados até hoje. Então, irmãos, casamento não é fácil. Quem acha que casamento é fácil não entendeu, porque é a união de dois pecadores sob o mesmo teto, né? Então, alguém diz assim: não, casamento é meio a meio. Casamento é 200%. Tem que ser 100% homem e 100% a mulher. Todos têm que se entregar por inteiro, assim como Cristo e a igreja. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que nós sempre lembremos desses deveres aqui e nos esforcemos neles, porque assim vamos ter uma vida, um casamento melhor. Deus abençoe.